sou Alfredo Lopes da Silva, aluno do sexto semestre do curso de agronomia do IFPA Campus Castanhal. No que diz respeito à síntese do artigo sobre propagação de espécies frutíferas, eu encontrei um artigo que fala sobre as posições da semeadura e tratamento físico da semente na germinação e crescimento de porta-enxertos da mangueira espada, né? E aí eu vou falar um pouco sobre esse trabalho. Bom, a mangueira mangífera índica é considerada uma das mais importantes frutas tropicais cultivadas no mundo, né? E o Brasil, por sua vez, ele ocupa a 7ª posição mundial dessa frutífera. Então, o trabalho ele teve como objetivo, né, avaliar o índice de velocidade de emergência, germinação e crescimento inicial de porta-enxerto da mangueira espada, sob diferentes posições de plantio, tratamento físico dessa. A condução do experimento, ele foi conduzido no viveiro de produção de mudas, né, com 50% de interceptação na entrada de luz, isso no Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural do Semiárido, né, no período entre novembro de 2011 a fevereiro de 2012. Os tratamentos formados pelo fator posição da semente foi o plantio da posição ventral e vertical, ou seja, deitado ou em pé, combinados com 3 diferentes tratamentos de semente: sem tegumento, parcialmente sem tegumento e com tegumento. Aqui o fruto, né, da manga espada, usado como porta-enxerto, esse fruto é retirado da polpa, ou seja, ele é despolpado com a ajuda de uma faca e separado as sementes para limparem. Ou seja, tira todo, é raspado totalmente, botado para secar e posteriormente a gente vem com a ajuda de uma tesoura de poda e faz o primeiro corte. Esse primeiro corte, que é o que é mostrado aqui nessa primeira figura, ele vai dar o auxílio para tu conseguir cortar todo o tegumento e retirar só a parte interna da semente, né? Isso para produzir os porta-enxertos. Aqui a gente tem uma imagem colocada na posição de deitado, e aí a gente também vai colocar ele nessa posição em pé, e sendo que esse tratamento anteriormente falado, ele vai ser feito diferente, né? A gente vai utilizar primeiro frutos com esse tegumento todo retirado, frutos com parcialmente o tegumento retirado, ou seja, a gente vai tirar só a metade, vai fazer um corte longitudinal aqui nesse tegumento, vai retirar parte dele e parte dele ficará. E no outro vai ser totalmente com tegumento. Depois, posteriormente, que os porta-enxerto estiver pronto, a gente vai fazer o processo de enxertia por via de garfagem, né? Que vai ser aquele corte, um corte longitudinal, né? No caule da planta. E aí a gente vai vir com outro galho de uma planta já produtiva, e feito esses cortes em forma de triângulo e encaixar dentro desse corte longitudinal que a gente fez, sendo que a gente vai envolver essas duas partes da planta para que haja a solda, a colagem, né? Para que a planta consiga fazer os transportes pelo xilema e o florema assim que essa conexão for bem sucedida. Posteriormente vai colocar um saco plástico úmido e esperar a muda chegar ao ponto transplante para a área desejada. Os resultados, né? Então, sem tegumentos, ele apresentou até 93% de germinação, né? E teve uma velocidade de germinação muito maior do que as outras. Teve um ganho de até 15 dias em relação aos outros tratamentos, tá? Ou seja, em vez desse ano fazer a extração do tegumento como uma maneira de se chegar ao desenvolvimento mais rápido dessas mudas. Essa figura 2, a gente vai falar aqui sobre as médias dos comprimentos total, sobre a média de comprimento total e o comprimento do sistema radicular e o comprimento da parte aérea. Isso em função dos diferentes tratamentos aqui que a gente tem. Ou seja, a gente observou que sem o tegumento ele continua superior, né? Ou seja, a planta ela cresce mais, ela tem um desenvolvimento muito maior
um intervalo de tempo em relação aos outros tratamentos, né? A gente tem aqui uma média total de 41,59 centímetros, e isso do valor total, né? Tanto das duas médias. Em relação à figura 3, aqui a gente vai ver as médias de números de folhas e diâmetro do caule, né? Com e sem tegumento. No tratamento com o tegumento parcialmente retirado, a gente tem o diâmetro do caule superior ao sem tegumento. Nesse com parcialmente o tegumento, como o crescimento é um pouco menor, ou seja, ele consegue engrossar mais, ficar mais lenhoso, tanto o caule quanto o diâmetro foliar. Aqui na figura 4, as médias de matéria seca do sistema radicular e a média de matéria seca da parte aérea e a média total mostra que onde a gente tem o tegumento parcialmente retirado, ele se mostrou com a maior média em relação aos demais. Essa remoção total, né, isso é porque anteriormente a gente viu que o sem tegumento se mostrou maior, mais rápido na germinação e mais rápido no crescimento tanto da parte aérea quanto no sistema radicular. Só que a remoção total do tegumento da semente, por ocasião da semeadura, ele é associado à posição correta no plantio, influencia diretamente em uma estabilização mais precoce e maior porcentagem de germinação. Essa técnica possibilita um ganho em média de 15 dias no processo de germinação, fazendo com que a muda fique apta ao processo de enxertia em um menor tempo. Isso é muito importante, uma vez que o processo de produção de muda de mangueira no plantio da semente até a fase final, né, é um processo bastante demorado. Então, daí a importância de se realizar esse procedimento, a importância da retirada do tegumento. Em relação à conclusão, a combinação da posição ventral da semeadura e a remoção total do tegumento da semente proporciona mudas mais vigorosas, aptas ao processo de enxertia em um menor número de dias. Bom, dando continuidade, eu vou falar aqui sobre tecnologias inovadoras. A tecnologia inovadora que eu trouxe para dentro da discussão foi a micropropagação, que seria a propagação in vitro, né? Que ela consiste na aplicação de técnica de cultura de tecido para a produção de plantas idênticas e uniformes, né, à planta matriz. Esse tipo de propagação produz, por sua vez, mudas com qualidade genética e fitossanitária. A micropropagação é feita em laboratório a partir de pedaços do tecido vegetal. Estes fragmentos retirados de vegetais são chamados de explantes e multiplicadores em meio artificial. Ou seja, a gente vai pegar uma planta matriz selecionada, retirar o ápice caulinar inoculado em meio de cultura. Posteriormente, a gente vai desenvolver as primeiras brotações. Posteriormente ao desenvolvimento das primeiras brotações, a gente vai fazer uma multiplicação dessas brotações, que em seguida a gente vai fazer a aclimatização dessas plantas, que posteriormente a essa fase a gente vai ter a planta pronta para plantio. Ou seja, a gente vai ter esse ciclo, e esse ciclo nos dará uma planta pronta para plantio, e a gente vai sim desenvolver o processo produtivo dessa cultura. Permite a produção de um grande número de plantas em menor tempo que os métodos tradicionais. Ou seja, a gente vai conseguir produzir mais mudas a partir do tecido vegetal que a gente retirar da planta que a gente escolheu, a planta mãe. Possibilitando também a produção de mudas livres de patógenos causadores de doenças que pelos métodos convencionais, né, vão fazer a transmissão pela muda. Então daí a importância de se utilizar a micropropagação para produzir mudas de qualidade.